Leibniz afirma que, se prestarmos atenção no mundo, notaremos que sempre é possível encontrar uma razão para que as coisas sejam como são e para a ocorrência dos fatos. Ele diz que, por exemplo, se traçarmos uma série de pontos em papel, isso será uma ação ao acaso apenas em aparência, pois seria possível encontrar uma equação que indicasse a ordem de todos esses pontos, assim como também seria possível revelar uma função matemática de uma representação gráfica de um rosto. Mesmo que muitas vezes não compreendamos algum fato, ou mesmo nos deparemos com algum fato que chamemos de milagre, o filósofo entendia que isso não seria suficiente para dizer que não há razão ou que se trate de algo absolutamente ininteligível. Procuremos entender as fontes de tal ideia. Leibniz é um filósofo reconhecido como típico representante da corrente filosófica moderna denominada racionalista e também como um grande admirador da lógica. Ainda jovem, por volta de 1666, ele começou a esboçar a sua Arte Combinatória, um texto cujo objetivo era apresentar uma notação simbólica que revelasse os passos para o desenvolvimento de um pensamento estritamente formal e livre de ambiguidades em relação aos mais diversos assuntos. Conforme o projeto da arte combinatória, Leibniz tentou encontrar objetos indecomponíveis do pensamento, que seriam reduzidos a caracteres simples, e regras que pudessem realizar a combinação de tais elementos, a fim de permitir uma representação de coisas complexas conforme um processo tipicamente lógico. Restaria ao filósofo elaborar uma espécie de alfabeto do pensamento humano que pudesse alimentar essa arte combinatória, a qual reduziria todas as investigações humanas a uma espécie de cálculo. Chama a atenção o empenho de Leibniz em tal projeto, principalmente por uma motivação jurídica. De posse de sua arte combinatória, ele pensava poder resolver muitos impasses do direito, pois ele considerava que diversas querelas nessa área ocorriam por causa de uma imprecisão na linguagem, que, caso fosse formalizada, poderia permitir um cálculo racional que dissolvesse querelas do âmbito do direito. A confiança no desenvolvimento da lógica por parte desse filósofo não se restringiu ao campo do direito, que serviu mais para dar início a um grande sonho de elaboração de uma Machesis Universalis, nos moldes cartesianos, ou seja, tratava-se de um projeto metodológico. Leibniz procurou elaborar uma característica universal, inclusive válida para a metafísica. Se ele insistiu por certo tempo no avanço desse programa, foi porque ele entendia que todo mundo, toda a realidade, se daria a tal linguagem formalizada, ou seja, a referência dessa linguagem seria completamente racional. A partir de tal visão, o mundo se revelaria como uma espécie de grande cômputo, cuja causa de sua organização seria uma espécie de grande matemático, que veremos tratar-se de Deus. Apesar de Leibniz não ter tido o sucesso esperado na formalização de sua arte combinatória enquanto método definitivo, sua perspectiva, com fortes contornos lógicos em relação ao mundo, avançou sobre os textos dos anos que se seguiram a partir de 1680, uma fase posterior aos seus anos em Paris, quando ele pôde aprimorar os seus estudos em diversas disciplinas, como matemática e física. Por volta de 1686, surgiu o seu famoso Discurso de Metafísica, um marco para a filosofia, pois havia nesse texto o esforço para extrair conclusões relacionadas a certos preceitos ontológicos por ele elaborados. E realmente no discurso, Leibniz se revale de diversos elementos descobertos nos seus anos de juventude. É importante lembrar que o período em que surgiu esse escrito, quando o filósofo se instalou definitivamente em Hannover,
é o momento em que se inicia a fase madura das suas reflexões, quando ele começa a dar contornos mais nítidos das suas concepções metafísicas. Apesar de ser tema específico de outra lição, que veremos a seguir, para avançarmos na compreensão da perspectiva ultrarracionalista de Leibniz, é preciso adiantar alguns pontos da metafísica leibniziana, referentes à fase madura do seu pensamento metafísico, para a qual lhe deve ter-se validade de teses da sua juventude para formulá-los. Leibniz não demorou para considerar que o mundo fosse composto por uma infinidade de entes, que denominaremos de maneira genérica como substâncias, os legítimos seres. Todos os fatos do mundo seriam, então, um acontecimento referente a alguma substância, que, junto às outras, se expressariam como sujeitos últimos de tudo aquilo que se passa no mundo. Leibniz compactuava ainda com o pensamento aristotélico de que o discurso racional sobre o mundo se baseia em proposições que seguem o modelo da articulação entre sujeito e predicado. Dessa forma, ao buscarmos um discurso informativo ou conhecimento sobre algo, isso se basearia na proposição em que há atribuição ou negação de um predicado a um sujeito. As substâncias seriam, então, apresentadas na forma de sujeito e os fatos na forma de predicação. Ao tomar um modelo predicativo baseado na atribuição de um predicado a um sujeito, Leibniz também tomou uma noção predicativa de verdade, que ele denomina de noção geral de verdade, resumida da seguinte maneira, abre aspas, o predicado contido na noção do sujeito de toda proposição verdadeira, fecha aspas. Dessa maneira, os textos de Leibniz revelam toda uma estrutura metafísica que lhe é própria, a partir da ideia de que toda verdade se revela a partir de uma proposição que indica o predicado que pertence, ou não, ao sujeito. Segundo Leibniz, também seguindo certos preceitos lógicos, há duas modalidades de predicação. A primeira é chamada de necessária, pois se restringe à definição de algo. Por exemplo, uma proposição do tipo Sócrates é ser humano é absolutamente necessária. Ela é necessária, pensa Leibniz, porque ela se baseia em um princípio que, nesse caso, é o princípio de não contradição. Ao se afirmar a proposição de que Sócrates é ser humano, não se pode conceber que esse sujeito não seja humano, ou seja, a proposição Sócrates não é ser humano é impossível. Ademais, quando nos reportamos à realidade, identificamos como uma das notas inegáveis de Sócrates o seu caráter de humano. É preciso ainda notar um detalhe, pois as predicações necessárias não dizem respeito prioritariamente a situações espaço-temporais, que chamamos genericamente de fatos, pois, retomando o exemplo, a humanidade é uma das definições de Sócrates independentemente do tempo, ou mesmo se ele não viesse a existir, assim como uma figura, como o quadrado, tem 4 lados iguais e isso independe das amostras de quadrados que temos no mundo. A segunda modalidade predicativa se liga mais estreitamente aos fatos. Leibniz denomina contingente tal tipo de modalidade. Tomando um fato qualquer, como uma ação de Júlio César, por exemplo, que pode ser considerado um sujeito, ao passo que sua travessia do Rubicão para fundar Roma pode ser considerada uma predicação, logo, a proposição completa seria César atravessa o Rubicão em 49 a.C. A diferença entre proposição necessária e proposição contingente como essa é que não é inconcebível que César não atravesse o Rubicão em 49 a.C., pois é possível que ele tome a decisão de ficar onde está ou de ir para outro lugar, não mais desafiando o Senado romano. Assim, nosso conhecimento sobre o mundo se pautaria nesses dois modelos de predicação, e Leibniz pensa que as coisas estão abertas integralmente para se revelarem para o nosso discurso. É visível que não é tão difícil identificarmos a verdade, ou seja, a conexão entre os sujeitos e predicados no caso de proposições necessárias. Não podemos negar que Sócrates é ser humano,
assim como outros de seus predicados, como ser racional, respirar, alimentar-se, etc., da mesma forma que não podemos negar a propriedade ter 4 lados da figura de quadrado. Há certa comodidade para proferir proposições absolutamente necessárias. Não é tão fácil, entretanto, identificarmos o que torna verdadeiro as proposições contingentes, visto que não parece bastar proferi-las para que sua verdade se revele. Leibniz entende que elas não participam menos da noção geral de verdade. Leibniz poderia entender que proposições contingentes revelam sua verdade uma vez constatemos os fatos por elas indicados. Mas isso iria de encontro à sua tese de que o mundo é essencialmente inteligível, que se dá integralmente à compreensão racional. Esperar que apenas a ocorrência dos fatos fornecesse as informações sobre o mundo seria aplicar-lhe certa indeterminação. Leibniz entendia que precisava justificar a máxima racionalidade de tudo o que se passa no mundo, não apenas em relação à definição das coisas, pela via da conexão a priori de todo predicado com o sujeito, a despeito das limitações do entendimento humano. Leibniz entende que tudo seria inteligível, já que toda enunciação sobre qualquer evento do mundo teria a priori o seu valor de verdade. Deveríamos então questionar qual o direito de Leibniz em defender essa máxima inteligibilidade do mundo, ou ao menos o que faz com que ele entenda que mesmo proposições que sejam exclusivamente conceituais, mas que se refiram a fatos no tempo, sejam verdadeiras. Acerca das proposições necessárias, foi visto que elas eliminam as proposições que lhes são opostas. O seu valor de verdade seria expresso e dependeria do princípio de não contradição. Assim, abre aspas, o quadrado é uma figura de 4 lados, fecha aspas. É uma proposição verdadeira, pois é impossível que, abre aspas, o quadrado não tenha 4 lados, fecha aspas. Leibniz entende que mesmo em casos de proposições sobre fatos, há um critério para que o predicado esteja na noção do sujeito, gerando verdade. Tal critério, que se distingue do princípio de não contradição, é aquele que Leibniz denomina princípio de razão suficiente, a partir do qual é indicado que nenhum enunciado é verdadeiro sem que haja uma razão suficiente para que o fato que o fundamenta seja assim e não de outro modo. Em suma, Leibniz reforça a ideia de que há sempre uma razão, que poderia ser verificada a priori, para a presença de um predicado no conceito do sujeito. Uma proposição é verdadeira porque a noção do predicado se encontra na noção do sujeito, com uma razão para tal conexão. Tudo, absolutamente tudo, pensa Leibniz, tem uma razão para ser como é, mesmo que não possamos imediatamente identificar tal razão ou nos reste apenas a experiência ou a constatação do fato no momento do seu acontecimento. Com tal tese, um evento como, abre aspas, César atravessa o Rubicão em 49 a.C., fecha aspas, tem sua razão antes mesmo do seu acontecimento, ou seja, tem sua razão suficiente. A junção entre o sujeito e o predicado já teria sua razão. Se tal ligação não for em função de uma impossibilidade da negação do predicado, Leibniz considera ainda que tal elo ainda deve ter uma razão, independentemente de nossa incapacidade para identificá-la antes da ocorrência do fato por ela expressado. O conhecimento de tal conexão, como César e sua travessia do Rubicão, seria possível para um ser de visão infinita. Assim, abre-se espaço para o Deus leibniziano, que conhece a priori cada predicado que se encontra na noção da criatura ou não. O princípio da razão suficiente se relaciona diretamente com esse ente. Ademais, o mundo, pela sua própria origem, já teria uma razão, não apenas para existir, mas também para ser como é.
O mundo apresenta indícios de ser absolutamente racional, e isso diz respeito à sua causa. Logo, é preciso voltar ao primórdio desse plano existente para entender a sustentação da tese leibniziana de que tudo, absolutamente tudo, tem razão.